Eu vou ler com você o Salmos 18, que é maravilhoso. E ele vem em algumas etapas, ele vem de algumas maneiras aqui, e é interessantíssimo ver como Deus trabalha no nosso coração enquanto nós nos rendemos a Ele. Muitas vezes nós ficamos achando que nós precisamos pedir muitas vezes a mesma coisa, quando você pede, quando você fala com Deus de maneira sincera, tá? Nós achamos que o Senhor demora a responder, quando na verdade, no instante da oração, Ele já vai tratando, Ele já vai trabalhando nos nossos corações, e a gente vê muito isso em Davi. E eu gostaria de ler com você essa noite o Salmo 18, amém? Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aqui Davi vem falando a respeito das suas angústias. Agora daqui em diante começa a falar da maneira como o Senhor se levanta. E diz assim, do 7 em diante. Então, a terra se abalou. No 6 fala que eu invoquei ao Senhor e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E no 7 já começa a dizer o seguinte: Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas e fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Aqui vem falando da ira do Senhor, da maneira como o Senhor se levanta, da maneira como o Senhor fica indignado e como o Senhor vem para poder derrotar os nossos inimigos. E aqui em diante começa a falar o seguinte: do alto me estendeu a mão, ele a mão, e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartarei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para como benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo Aí vem Davi primeiro fala a respeito da sua angústia. No segundo momento, Deus se levanta irado e indignado com o que estava acontecendo com Davi e vem para protegê-lo. Depois nós vemos o Senhor, o que o Senhor fez com ele. Ele vem falando o que o Senhor fez e quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é benigno e íntegro com aqueles que são humildes, mas que ele é inflexível com os perversos. O Senhor vem
e traz esse socorro. E esse Davi que começa reclamando, que começa falando, não reclamando, mas começa falando das suas perseguições, a partir do 29. Olha o que ele começa dizendo. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo neles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então eu os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai Poderoso, neste momento, Senhor Jesus, eu clamo a Ti, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações essa noite, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Deus, receber de Ti e alegrar os nossos corações na Tua graça, na Tua justiça, na Tua misericórdia, no Teu socorro, ó Pai. Aqueles que estão caídos, aqueles que estão, ó Pai poderoso, abatidos essa noite, levanta-os, ó Pai. Assim como o Senhor fez com o seu servo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Enfim, eu sei que foi longo, foram quase 50 versículos, porém, eu quis lê-los, porque é realmente isso que eu disse. Davi começa dizendo, Senhor, eu te amo, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha. E ele começa a falar a respeito do seu libertador, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é quem eu me refugio, o Senhor é meu escudo, é a minha força, é a minha salvação. E aí ele começa a dizer no versículo 4 que os laços o cercaram, laços de morte, os seus inimigos, que ele tinha angústia, que ele estava para ser abatido, que ele estava sendo brutalmente oprimido. E ele vem contando isso ao Senhor. E ele vem entregando diante de Deus as suas aflições. Ele vem entregando diante de Deus tudo aquilo que queria abatê-lo e destruí-lo. E quando ele faz isso, quando ele clama ao Senhor, e quando ele invoca ao Senhor com sinceridade de coração, ele se quebranta diante dele. Então começa aqui a me contar a maneira como Deus se levantou do seu trono. Ele vem dos céus e ele cavalga um querubim. E ele vem e ele traz com ele toda a justiça, ele traz com ele toda uma ira a respeito de um servo seu que estava sendo oprimido. E ele vem fazendo vingança. Porque muitas vezes nós falamos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas o Senhor também fica irado. Ele sente quando um servo seu é perseguido e quando um servo seu é injustiçado. E Davi não era perfeito. Davi não foi um homem perfeito. Mas a palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós falamos, mas como um homem que não é perfeito, e nós conhecemos muitas coisas, muitas histórias a respeito de Davi, sabemos algumas que falam das suas quedas.
Como que o homem que é imperfeito é considerado como um homem segundo o coração de Deus? Não está... Esse título não foi dado a Davi porque ele pecou poucas vezes, porque ele caiu poucas vezes, porque ele não errou nenhuma vez. Esse título foi dado a Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, pela maneira como ele se quebrantava de forma rápida, a maneira como ele se arrependia. No momento em que ele pecava e caía, e ele era repreendido, instantaneamente ele já falava: Senhor, me socorre, Senhor, me perdoa, Senhor, eu me quebranto. Ele tinha uma conexão tão rápida com Deus. Você que está assistindo aí agora, algumas pessoas falam: é a minha internet, o que está acontecendo? É aqui, é aí, o que está acontecendo, o que está travando? Né? Nós temos agora essa questão da conexão para poder estar juntos. Davi não tinha nenhuma falha na conexão com Deus. Ele podia até cair algumas vezes, mas quando ele caía, ele se arrependia. E ele era tão dependente de Deus. Era um homem tão poderoso, mas tão dependente de Deus. E é por isso que se tornou poderoso. Porque ele não quis para si glória. Ele só queria a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus. Muitas pessoas, quando se fala assim: eu quero a justiça de Deus, elas temem, porque se Deus for fazer justiça, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E se as pessoas pedirem justiça a Deus, elas temem que Deus lhe dê aquilo que lhe é de direito. Mas Davi pede ao Senhor misericórdia e pede socorro ao Senhor. E o Senhor se levanta e vem e se vinga dos seus inimigos. E aí ele começa a falar que o Senhor do alto estendeu a mão e tomou a sua vida das profundezas das águas, que o Senhor livrou do forte inimigo que os aborreciam. E aí ele fala: porque eram muito poderosos, eram mais poderosos do que eu. Deus, eu tenho ouvido isso, que Deus vai sempre ficar do lado dos mais fracos, das viúvas, dos órfãos, dos oprimidos. E eu tenho ouvido dizer também que se você quer vencer algo, nunca batalhe contra alguém nessa posição, porque Deus vai estar sempre do lado dessas pessoas. É claro que nós temos que nos lançar em Deus. Então, jamais se levante. Se você quer vitória, não se levante contra alguém a quem o Senhor defende. E aqui Davi diz: eles eram mais poderosos do que eu. E o Senhor me deu livramento. Do seu resplendor, o Senhor veio e me trouxe a um lugar espaçoso, e me deu graça, e me deu vitória. E aqui ele diz também que quem é Deus como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? E em seguida, não à toa, ele fala a respeito da ligeireza dos pés da corça, que se firma nas alturas. Ele chama o Senhor de rochedo e fala da corça que se firma nas alturas. A corça é um bichinho, um cervo, um veado pequeno. E é uma presa que os predadores buscam e correm atrás, embora ela sendo muito rápida, ele sendo muito rápido. A corça é muito rápida, mas ela tem os seus predadores. E ela ganha deles quando ela corre para as rochas, lugares rochosos, lugares, né, cheios de pedra. Ela tem facilidade. Quando diz que ele deu aos meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Quando ela está sendo perseguida num campo, talvez num campo, um animal grande pode correr atrás dela com bastante velocidade, mas nas rochas dificilmente se ganha de uma corça. Porque os seus pés são firmes, eles não falham, eles não tropeçam. Ela corre por rochas com firmeza, sem errar, sem tropeçar. E ele chama o Senhor de rochedo e diz que ele firma os seus pés como o da corça. Porque quando nós nos lançamos em Deus e Ele se levanta e Ele vem nos dar do seu livramento, do seu socorro, nós podemos subir no rochedo, no nosso rochedo que é Cristo, e firmamos o nosso pé nele, estamos firmados no Senhor, estamos guardados no Senhor, nas alturas onde não podemos ser alcançados pelos nossos inimigos, onde não possamos ser alcançados pelas adversidades. Então Davi diz que ele corre para o seu rochedo que é o Senhor. E o Senhor lhe dá misericórdia. E aí a gente vem depois aqui, muda completamente de figura o cenário.
aquele que estava sendo oprimido, agora começa a falar que o Senhor adestra as suas mãos para o combate, que os seus inimigos não podem contra ele, porque ele foi adestrado pelo Senhor, porque ele foi tratado, moldado pelo Senhor, porque ele recebeu do Senhor auxílio. Ele se torna daquele homem fraco, sendo oprimido por inimigos que são mais fortes do que ele. A partir do momento que ele diz que ele sobe, o Senhor o faz subir, com pés firmes como de uma corça, no rochedo, sobre as rochas, sobe as alturas. No momento em que ele está lá, o Senhor adestra as suas mãos para a batalha. O Senhor o ensina a ter braços fortes. O Senhor o ensina a guerrear e nenhum inimigo pode contra ele. E ele termina dizendo que glorificará o Senhor e cantará louvores ao Senhor pela misericórdia do Senhor e pela graça e pelo livramento que ele dá. Talvez você essa noite esteja pensando, quem são os seus inimigos? Quando a gente começa a falar de inimigos assim, tem gente que já é do sabor de mel, que já começa a dizer assim, fulana, que me odeia. Queridos, em nome de Jesus, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. É contra o inimigo que às vezes usa, muitas vezes usa agentes. Mas ainda assim, a nossa luta não é contra os agentes de Satanás, mas é contra as potestades do mal. E quando nós falamos de inimigo, muitas vezes o seu inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo, que é mais forte que você, é a sua carne. O seu inimigo, que é mais forte que você, é o seu desejo. É a sua maneira de agir, é a maneira como você anda, é a maneira como você atua, a maneira como você se posiciona. Você não consegue vencer algumas coisas. E é tão difícil. Comete pecados, cai, erra. Davi era um homem de Deus, mas ele caía. Só que quando ele caía, ele se arrependia e no Senhor ele achava socorro. Mas muitas vezes nós caímos em falhas, caímos em erros, cometemos coisas erradas e passamos a vida inteira carregando o peso daquele erro. Sendo uma presa fácil, não conseguindo fugir dos nossos inimigos, porque estamos andando em lugares baixos, carregando um peso que não é para estar sobre nós, um peso que Satanás batalhou para que nós tomássemos para nós, um peso que a nossa carne nos levou a carregar. Muitas vezes nós ficamos presos em erros do nosso passado, achando que nós nunca, jamais poderemos ser usados pelo Senhor para guerrear as suas guerras. Nunca, jamais teremos autoridade para vencer os nossos inimigos, porque erramos, porque caímos. Mas o Senhor te diz hoje, que todos os teus erros, todas as tuas falhas, Ele toma sobre si. Se quebrante diante de Deus hoje e peça socorro. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Penetre os ouvidos do Senhor hoje com o seu pedido de socorro. Confesse a Ele, diga: Senhor, eu não consigo vencer, eu não consigo. Essa guerra é pesada demais para mim. Esse inimigo é pesado demais para mim. Eu não aguento mais viver sobre o peso desse passado de pecado. Eu não suporto mais. Deus me socorre. Senhor, eu quero ser justo, eu quero ser santo, eu quero andar em santidade. Me ajuda. Quebranta o teu coração, busca a santidade do Senhor. Se até hoje você fez aquilo que era errado, comece a clamar ao Senhor forças para começar a agir do modo certo, a andar com retidão. E aqueles que andam em retidão, o Senhor vem com o seu socorro, o Senhor vem com o seu livramento. Aqui no versículo 25 diz que para com o benigno te mostras benigno, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostras puro. Se você quer socorro do Senhor, comece a purificar o teu coração, comece a abandonar a carga do teu passado de pecado, comece a abandonar essa vida, comece a se arrepender e se quebrantar. E o Senhor se mostrará puro contigo, íntegro contigo, benigno contigo. E os teus inimigos não poderão te alcançar, porque os teus pés estão firmes suficientes para subir a lugares altos no rochedo. Aí acaba aí. Então até hoje me viram pecando, me viram fazendo coisas erradas. Eu recebo o perdão do Senhor. Eu já falei alguma coisa sobre isso na sexta-feira passada. Que Deus não faz até um certo ponto. Ele não vai te dar só livramento e transformação. Ele não vai te dar só, transformação Ele vai dar, mas Ele não vai só transformar essa situação que está te angustiando, e Ele vai te dar vitória sobre ela, e a partir de então você vai ficar ali escondidinho. É claro que nós estamos sob a proteção do Senhor, mas quando nós subimos ao rochedo,
Ele adestra as nossas mãos. E aqueles que nos viram caindo, sendo escravos do pecado, escravos de uma vida de podridão, escravos da vergonha do pecado, vão nos ver guerreando com braços fortes, adestrados pelo Senhor. Sabe o que é isso? Tudo o que aconteceu na tua vida que foi vergonha, o Senhor vai te dando graça. Quando há quebrantamento e você pede socorro, o Senhor vai te dando graça, vai te dando perdão, vai firmando os teus pés e ainda te adestra para você voltar contando as grandes coisas que o teu rei, mestre, o teu Senhor e o teu general fez por você. A pessoa que Ele te tornou um soldado forte no exército de Cristo. Ele vai usar você. Os inimigos que antes oprimiam, tem uma canção, acho que só o Ricardo lembrou dela, o Daniel não cheguei a conversar, bem antiga, que ela fala a respeito disso, que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. E tem a parte que eu mais gosto dela que diz: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. O pecado que te oprimia, quanto mais próximo você estiver do rochedo, quanto mais próximo você estiver do Senhor, quanto mais o teu coração estiver entregue em Deus, menos você vai correr o risco de pecar, mais firmes os teus pés vão ficar. Eu comentei na live de oração na terça-feira, não sei mais com quem eu falei, eu acho que eu falei na live, mas eu sei que eu comentei com o Elton, devo ter comentado com o Bruno, a respeito da oração inteligente, das aulas que eu fiz, que eu assisti. E uma coisa que é verdade, quanto mais próximos nós estamos do Senhor, quanto mais nós oramos ao Senhor, menor a margem de erros. Aquilo que nós fazíamos, que a nossa carne clamava por aquilo, por aquele pecado, por aquele erro, por aquela satisfação dos seus desejos, aquilo que nós desejávamos ardentemente, quanto mais perto nós estivermos do rochedo, essas coisas vão perdendo o sentido, perde o sentido para nós cometer esses pecados, a gente não sente vontade disso, porque o Senhor vai nos adestrando e vai nos dando graça para que nós possamos ir vencendo. Então, em nome de Jesus, se levanta, clame ao Senhor. Eu não sei em qual fase, em qual etapa dessas você está, mas eu te garanto que quando você amar ao Senhor, que é o que Davi começa dizendo: eu te amo, Senhor, força minha, e o Senhor é a minha rocha, o Senhor é onde eu me escondo, o Senhor é onde eu permaneço, e é no Senhor que nós somos adestrados para vencer as nossas guerras e as nossas lutas. Que o Senhor te dê graça essa noite para que você vença. Eu não sei em qual fase, mas quando você clamar ao Senhor com sinceridade, buscar ser reto, buscar ser justo, se quebrantar pelos pecados que cometeu, e dizer: eu vou andar em retidão no Senhor. Aqueles que são honestos, aqueles que se colocam em retidão, o Senhor se levanta do seu alto trono e derrota os inimigos. E te leva para lugares altos, e lá Ele adestra você, e os teus pés nunca mais tropeçarão. Você crê nisso em nome de Jesus? Você confia nisso em nome de Jesus? Feche seus olhos aí onde você está. Os meninos eu vou pedir para que subam, por favor. Eu gostaria de orar com você. Você que hoje se sente fraco. Tudo que você queria era só tirar esse peso das suas costas. Deus não quer somente tirar os teus inimigos, o peso dos teus inimigos das tuas costas. Ele quer te levar para um lugar alto. Ele quer firmar os teus pés. E Ele quer te adestrar para que você guerreie essas lutas cheio da unção, do poder e da ousadia do Espírito Santo.